Querido diácono Fabrício, irmãos e irmãs, celebramos o segundo domingo da Páscoa, encerrando a chamada oitava da Páscoa, que foi declarado por São João Paulo II, no ano 2000, como o Domingo da Misericórdia. Também aqui no nosso estado estamos celebrando a festa de Nossa Senhora da Penha, padroeira do nosso estado, cujo dia principal será amanhã. Acabamos de ouvir a palavra de Deus deste domingo. O capítulo 20 de São João, do Evangelho de João, descreve o contexto do dia da ressurreição, chamado primeiro dia da semana. No domingo passado, que foi o domingo da Páscoa, escutamos como Maria Madalena foi ao túmulo bem cedo, no primeiro dia da semana, e constatou que o túmulo estava vazio. Pedro e o discípulo amado também o foram e constataram a mesma coisa. A seguir, no mesmo capítulo 20, Jesus aparece primeiramente a Maria Madalena no jardim, aí próximo ao túmulo em que ele foi sepultado. Em seguida, temos o texto do Evangelho de hoje, que narra duas aparições de Jesus ressuscitado aos discípulos. Uma na tarde do primeiro dia que ele ressuscitou, daquele dia em que apareceu a Madalena, e outra 8 dias depois, quando estavam todos os discípulos, inclusive o apóstolo Tomé, que não estava da primeira vez. Vejam que os discípulos estavam a portas fechadas, com medo. Claro, porque se os judeus tinham matado Jesus, eles estavam com medo também deles serem perseguidos e mortos. Mas Jesus ressuscitado, quando entra no meio deles, Jesus os cumprimenta, não dizendo boa tarde, mas Jesus os cumprimenta dizendo: a paz esteja convosco. Por 3 vezes no Evangelho de hoje, Jesus saúda os discípulos desejando a paz. O que Jesus quer dizer com isso? Fiquem em paz. Eu já venci a morte. Não precisam ter medo. Ter medo de quê? Se até a morte já foi vencida pelo Filho de Deus. Em seguida, Jesus lhes envia em missão, como continuação da missão que o Pai lhe havia confiado. Então, Jesus, antes de voltar para o Pai, ele envia os discípulos em missão para anunciar ao mundo inteiro a salvação que ele nos trouxe. Então, a igreja da qual nós somos membros, desde seu início, ela é missionária, por natureza. Todo cristão, todo seguidor de Jesus é missionário. O que significa isso? Significa que, se nós vivemos a nossa fé no dia a dia como cristão, lá na sua família, lá no trabalho, lá no lazer, lá na escola, na faculdade, qualquer lugar que nós estivermos, se eu me identifico como cristão, se eu vivo a minha fé, eu sou missionário. Aí eu estou anunciando o Evangelho. Então a igreja, todos nós, a igreja é continuadora da missão de Jesus. Aí Jesus sopra sobre os discípulos, dando-lhes o dom do Espírito Santo. Já que a palavra Espírito, em grego se diz pneuma,
significa sopro, ar, vento. Veja como que o Evangelho de João é diferente dos outros evangelhos. O Evangelho de João, Jesus dá o Espírito Santo à comunidade, à igreja que ele fundou, no mesmo dia da ressurreição. São tradições diferentes do Novo Testamento. Mas essa é a segunda vez que aparece o sopro de Deus na Bíblia. A primeira vez que Deus soprou, está lá no Gênesis, no capítulo 2, versículo 7, quando ele cria o ser humano do barro, cria uma espécie de boneco de barro, de argila, e aquele boneco de barro não tinha vida, e Deus soprou sobre ele, e ele ganhou a vida. Aqui Jesus, que é Deus, sopra também sobre os discípulos. É o segundo sopro de Deus, que significa a nova criação dada pela ressurreição de Jesus. E em seguida, no Evangelho de hoje, Jesus dá à comunidade igreja o poder de perdoar os pecados. Porque, como ele diz lá no Evangelho de Marcos, só Deus pode perdoar os nossos pecados. A igreja é continuadora da missão de Jesus. Por isso, ele confia à igreja o ministério, o sacramento do perdão. É Deus quem nos perdoa através do sacramento da confissão. Mas Deus nos perdoa através da igreja, do sacramento, confiado por Jesus. Jesus já havia falado sobre isso no Evangelho de Mateus, capítulo 16, quando ele entregou as chaves, símbolo da igreja, a Pedro, dizendo que aquela igreja que ele estava fundando tinha o poder de ligar e desligar. Então aí está também simbolizado no ministério de ligar e desligar o perdão que Deus nos dá através do sacramento. A segunda parte do Evangelho de hoje é a história de Tomé. Infelizmente, o apóstolo Tomé ficou conhecido na história como aquele que não crê, não é assim? A gente diz assim: eu sou igual a São Tomé, se eu não ver eu não acredito. Não é assim que a gente fala? Infelizmente, mas não é bem assim. Porque para Tomé não basta acreditar porque disseram, ele precisou fazer a experiência de fé em Cristo. E ele tem razão. No mundo em que vivemos hoje, que é o mundo da internet, está cheio de mentiras, não é? Chamadas fake news, notícias falsas. Então Tomé nos ensina que a gente não pode acreditar em tudo que aparece na internet, mesmo as coisas que são da nossa religião, porque muita coisa é falsa, muita coisa é mentira. Nós temos que acreditar na palavra oficial da nossa igreja, isso sim, mas só porque postaram lá na internet, não. Nesse sentido, a gente tem que ser como o apóstolo Tomé. Mas em seguida, Tomé professa a fé no Cristo ressuscitado. Depois que ele faz essa experiência do encontro com o ressuscitado, dizendo, meu Senhor e meu Deus. Essa é a profissão de fé do apóstolo Tomé. Tomé acreditou depois de ter feito a experiência.
E a fé, ela é pessoal, claro, mas ela é resultado de uma experiência da nossa relação com Deus. Jesus aproveita esse momento com Tomé para falar da fé, dizendo: felizes os que creram sem terem visto. Aqui Jesus está dando a definição de fé, que aparece lá na carta aos Hebreus, capítulo 11. Lá diz assim: a fé é crer naquilo que não se vê. E é verdade. Bem, e assim termina o Evangelho. João conclui a segunda parte do seu Evangelho, dizendo que o que ele escreveu foi para que acreditemos que Jesus é o Filho de Deus e tenhamos vida nele. Nós cremos em Jesus, graças ao testemunho dos apóstolos, que está escrito nos Atos dos Apóstolos e nos Evangelhos. Por isso que nós vamos dizer daqui a pouco na profissão de fé, que nós cremos na igreja, que é católica e apostólica, porque chegou para nós o testemunho dos apóstolos, e nós cremos no testemunho deles. Eles são o fundamento da igreja que Cristo fundou, igreja da qual Cristo é a pedra principal, como nós cantamos no Salmo. Jesus é o vivente, aquele que tem a chave da morte, diz a leitura do Apocalipse que escutamos. Estive morto, mas agora estou vivo para sempre. Cristo é o vencedor da morte para nós. É o que nós celebramos neste tempo da Páscoa. Alegremo-nos e nele exultemos, porque ele é o nosso Salvador.